para todos os públicos. Tema: política. Boa noite, povo friburguense. Síntese do princípio às consequências. Graças ao meu bom Deus, mais uma vez na sua telinha, na sua casa, no seu comércio. Graças a Deus, estamos cumprindo mais uma etapa de uma semana passada. Hoje, eu tenho algumas coisas para falar e tenho um convidado que eu classifico de uma pessoa maravilhosa, que eu me sinto muito honrado de estar recebendo e que, se Deus quiser, nós vamos trazer até para vocês. É alguma coisa, algum papo, algum diálogo que vai, não sei, pelo menos levá-los a pensar, raciocinar em uma série de coisas que nós estamos vendo estranha, entende? Estranha. E que nos preocupa muito. Mas antes, eu pedi a esse convidado se me autorizava a ler uma carta, um pouco longa, mas uma carta que nós a recebemos via internet, de uma senhora de 70 e poucos anos, em que ela fez para a presidente Dilma Rousseff. O nome dela é Marta de Freitas Azevedo Panúzio. É da cidade de Uberlândia, mais precisamente da fazenda Água Limpa. O CPF dela é 394-172-806/78. Muito bem, é um pouquinho longa, mas eu gostaria de lê-la para os senhores. E gostaria que os senhores raciocinassem sobre o que essa senhora fala. Eu confesso a vocês que eu parei e fui pensar. Ela dá o título assim: Brasil Carinhoso. Bom dia, dona Dilma. Eu também assisti ao seu pronunciamento risonho e maternal na véspera dos dias das mães. Como cidadã da classe média, mãe, avó e bisavó, pagadora de impostos escorchantes descontados na fonte do meu contra-cheque, de professor aposentado da rede pública mineira e em cada nota fiscal avulsa de produtora rural, fiquei preocupada com o anúncio do Brasil Carinhoso. Brincando de Mamãe Noel, dona Dilma? Em ano de eleição municipalista? Faça-me o favor, senhora presidenta. É preciso que o Brasil crie um mecanismo bastante severo de controle dos impulsos eleitoreiros dos seus executivos, presidente da República, governador, prefeito, para que as matracas de fazer votos sejam banidas da história do Brasil. Estou lendo, senhores telespectadores, uma carta que foi redigida pela senhora Marta de Freitas Azevedo Panúzio, de Fazenda Água Limpa, Uberlândia, Minas Gerais, para a presidente Dilma. R$70 per capita para as famílias miseráveis que têm filhos entre 0 a 6 anos foi um gesto bastante generoso que vai estimular o convívio familiar dessas pessoas, porque elas irão, com certeza, reunir sob o mesmo teto o maior número de dependentes para engordar a sua renda. Por outro lado, mulheres e homens miseráveis irão correndo para a cama produzir filhos de 5 em 5 anos. Este é, sem dúvida, um plano quinquenal e engenhoso de estímulo à vagabundagem, claramente expresso nas diversas bolsas de esmola do governo.
É muito fácil dar bom dia com chapéu alheio. É muito fácil fazer gracinha, jogar para a plateia. É fácil e é um sintoma evidente de que se trabalha, que se governa, no seu caso, presidenta, irresponsavelmente. Não falo pelos outros, dona Dilma, falo por mim. Não votei na senhora, sou bastante madura, bastante politizada, marxista, sobrevivente da ditadura militar e radicalmente nacionalista. Eu jamais votei nem votarei no PT. Simplesmente porque a cartilha doutrinária do PT é raivosa e burra. É a senhora Marta de Freitas Azevedo Panunzio, de Fazenda Água Limpa, em Uberlândia, Minas Gerais, quem diz isso. Bom, eu jamais votei no PT, simplesmente porque a cartilha doutrinária do PT é raivosa e burra. E o governo é paternalista, provedor, pragmático no mau sentido e delirante. Vocês são adeptos do quanto pior, melhor. São discricionários, praticantes do bullying mais indecente da história do Brasil. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, numa queda de braço espetacular, legou ao Brasil uma carta magna, bastante democrática e moderna. No seu artigo 5, está escrito que todos são iguais perante a lei. Aí, quando o PT foi ao paraíso, ele completou esta disposição enfiando goela abaixo das camadas sociais pagadoras de impostos seu modus governandi, a partir do qual todos são iguais perante a lei, menos os que são diferentes. Os beneficiários das cotas, os estudantes estão profundamente magoados com essas cotas, e das bolsas de esmola. A partir de vocês, senhor Luiz Inácio e dona Dilma, negro é negro, pobre é pobre e miserável é miserável. E a Constituição que vá para a PQP. Ela escreveu assim. Vocês selecionaram estes brasileiros e brasileiras, colocaram-nos no tronco como eu faço com o meu gado, e os marcaram com ferro quente para não deixar dúvida de que são mal nascidos. Não fizeram propriamente uma exclusão, mas fizeram com certeza publicamente uma apartação étnica e social. E o ProUni se transformou num balcão de empréstimo para escolas superiores particulares de qualidade muito duvidosa, convalidadas pelo Ministério da Educação, faculdades capengas que estavam na UTI financeira e deveriam ter sido fechadas a bem da moralidade, da ética e da saúde intelectual, empresarial, cultural e política do país. A Câmara Federal endoidou, o Senado endoidou, o STJ endoidou, o ex-presidente e atual presidenta endoidaram. Na década de 60 e 70, a gente lutou por uma escola de qualidade, laica, gratuita e democrática. A senhora, dona Dilma, disse que estava lá nessa trincheira. Se esqueceu disso, presidenta Dilma? Por favor, alguém para o trem que eu quero descer. Uma escola pública decente, realista, sintonizada com um país empreendedor, com uma grade curricular objetiva, com professores bem remunerados, bem preparados, orgulhosos da carreira, felizes. É disto que o Brasil precisa. Para ontem. De ensino técnico profissionalizante para ontem. Nossa grade curricular é tão superficial e supérflua que o aluno chega ao final do ensino médio incapaz de conjugar um verbo, incapaz de localizar a oração principal de um período composto por coordenação. Não sabe tabuada, não sabe regra de 3, não sabe calcular juros, não sabe o nome dos estados nem de suas capitais. Em casa não sabe consertar o ferro de passar roupa, não é capaz de fritar um ovo. O estudante e a estudanta brasileiros só servem para prestar vestibular, para mais nada. E tomar bomba, o que é mais triste? Nossos meninos jovens leem, quando leem, mas não compreendem o que leem. Estamos na rabeira do mundo, dona Dilma. Acorde. Digo isso com conhecimento de causa porque domino o assunto. Fui a vida toda professora regente da Escola Pública Mineira por opção política e ideológica, apesar
da humilhação a que Minas submete seus professores. A educação de Minas é uma vergonha. A senhora é mineira, é? Sabe disso tanto quanto eu. Meu contra-cheque confirma o que eu estou informando. Seu presente para as mães miseráveis seria muito mais aplaudido se anunciasse apenas 2 decisões. Um Programa Nacional de Planejamento Familiar a partir do seu exemplo, como mãe de uma única filha e uma escola de um turno só, 12 horas. Não sabe como fazer isso? Eu ajudo. Releia Josué de Castro, A Geografia da Fome. Releia Anísio Teixeira. Releia tudo do Darcy Ribeiro. Revisite os governos gaúcho e fluminense de seu meio conterrâneo e companheiro do PDT, Leonel Brizola. Convide o senador Cristóvão Buarque para um café amigo, mesmo que a Casa Civil torça o nariz. Ele tem um mapa da mina. A senhora, dona Dilma, se lembra dos CIEPs? É disso que o Brasil precisa, de escola em tempo integral, igual para as crianças e adolescentes de todas as camadas, miseráveis ou milionárias. Escola com 4 refeições diárias, escova de dente e banho. E aulas objetivas, evidentemente. Com biblioteca, auditório e natação. Com um jardim bem cuidado, sombreado, prazeroso. Com uma baita horta para aprendizado dos alunos e abastecimento da cantina. Escola adequada para os de 0 a 6 anos, para estudantes de ensino fundamental e para os de ensino médio, em instalações individuais para o máximo de 500 alunos por prédio. Escola no bairro, virando a esquina de casa. De 0 a 17 anos, dona Dilma, dê um pulinho na Finlândia. No Aerolula dá para chegar um piscar de olhos. Vá até lá ver como se gerencia a educação pública com responsabilidade e resultados. Enquanto os finlandeses amam a escola, os brasileiros a depredam. Lá eles permanecem. Aqui a evasão é exorbitante. Educação custa caro? Depende do ponto de vista de quem analisa. Só educação não é despesa, é investimento. E tem que ser feita por qualquer gestor minimamente sério e minimamente inteligente. Povo educado ganha mais, consome mais, come mais corretamente, adoece menos e recolhe mais imposto para as burras do governo. Vale a pena investir mais em educação do que em caridade. Pelo menos assim penso eu, que sou materialista convicta. Estamos lendo, telespectador, uma carta para aqueles que estão chegando agora, que foi redigida pela professora Marta de Freitas Azevedo Panuncio, de Fazenda Água Limpa, em Uberlândia, Minas Gerais. Antes que eu me esqueça, e para ser bem clara, planejamento familiar não tem nada a ver com controle de natalidade. Aliás, é a única medida capaz de evitar a legalização do controle de natalidade, que é uma medida indesejável, apesar de alguns países precisarem recorrer a ela. Uberlândia, inspirada na lei de Cascavel, Paraná, aprovou em novembro de 92 a Lei do Planejamento Familiar. Nossa cidade foi a segunda do Brasil a tomar essa iniciativa, antecipando ao SUS. Eu, vereadora que era à época, fui autora da mesma e declaro isso sem nenhuma vaidade, apenas para a senhora saber com quem está falando. Sabe, senhora presidente, mesmo não tendo votado na senhora, torço pelo sucesso do seu governo, como mulher e como cidadã. Mas a maior torcida é para que não lhe falte discernimento, saúde nem coragem para empunhar o chicote e bater forte se for preciso. A primeira chibatada é o seu veto a este Código Florestal, que ainda está muito ruim, precisado de muito amadurecimento e aprendizado. O planeta Terra é muito mais importante do que o lucro do agronegócio e a histeria da reforma agrária fajuta que vocês estão promovendo. Sou fazendeira e, ao mesmo tempo, educadora ambiental. Exatamente por isso que não perco a sensatez. Deixo o Congresso pensar um pouco mais. Afinal, pensar não dói e eles estão em Brasília, bem instalados e bem remunerados para isso mesmo. E acautele-se durante o processo eleitoral que se aproxima. Pega mal quando um político usa a máquina para beneficiar seu partido e sua base aliada. Outros usaram? E daí? A senhora não é os outros. A senhora é a senhora, eleita pelo povo brasileiro para ser a presidenta do Brasil e não a presidenta de um partidinho de aluguel qualquer. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Sei disso, é claro.
Assim mesmo, vou aconselhá-la a pedir desculpas às outras mães excluídas do seu presente. As mães da classe média baixa, da classe média média, da classe média alta e da classe dominante. Sabe por quê? Porque somos nós, com marido ou sem marido, que junto com os homens produtivos, geradores de empregos, pagadores de impostos, sustentamos a carruagem milionária e a corte perdulária do seu governo tendencioso, refém do PT e da base aliada, oportunista e voraz. A senhora, confinada no seu palácio, conhece ao vivo os beneficiários da Bolsa Família? Os muitos que eu conheço se recusam a aceitar qualquer trabalho de carteira assinada por medo de perder o benefício. Estou firmemente convencida de que este novo programa Brasil Carinhoso, além de não solucionar o problema de ninguém, ainda tem um condão de produzir uma casta inoperante, parasita social sem qualificação profissional, que não levará nosso país a lugar nenhum. E o que é mais grave, com o excesso de propaganda institucional feita incessantemente pelo governo petista na última década, o Brasil está na mira dos desempregados do mundo inteiro. A maioria qualificada, que entrarão por todas as portas e ocuparão todos os empregos disponíveis, se contentando até mesmo com a informalidade. E aí, os brasileiros e brasileiras vão ficar chupando prego, entregues ao Deus dará, na ociosidade que os levará à delinquência e às drogas. Mais uma vez, para aqueles que estão chegando atrasados, estamos lendo uma carta de desabafo que foi redigida pela senhora professora de Minas Gerais, Marta de Freitas Azevedo Panunço, CPF 394172-806-78, moradora em Fazenda Água Limpa, Uberlândia, Minas Gerais. Quem cala consente, diz ela. Eu não me calo. Aos 74 anos, o que eu mais queria era poder envelhecer despreocupada, apesar da pancadaria de 64. Isso não está sendo possível. Apesar de ter lutado a vida toda para criar meus 5 filhos, de ter educado milhares de alunos na rede pública, o país que eu vou legar aos meus descendentes ainda está na estaca zero, com uma legislação que deu a todos a obrigação de votar e o direito de votar e ser votado. Mas gostou da sacanagem de manter maioria silenciosa no ostracismo social, desprecisada e desinteressada de enfrentar o desafio de lutar por um lugar ao sol, de ganhar o pão com o suor de seu rosto, sem dignidade, mas com um tiro de eleitor na mão, pronto para depositar um voto na urna, a favor do político paizão, maizona, que lhe dá alguma coisa. Dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, essa foi a escolha de vocês. A senhora não me pediu opinião, mas vai mandar a fatura para eu pagar. Ah, vai, isso vai. Tomou essa decisão sem me consultar. Num país com taxa de crescimento industrial abaixo de zero, eu, agropecuarista, burro de carga brasileiro, me dou o direito de pensar em voz alta e o dever de me colocar publicamente contra este cafuné na cabeça dos miseráveis. Vocês não chegaram ao poder agora, já faz 9 anos, pense bem. Torraram uma grana preta com a Fome Zero, com o Bolsa Escola, com o Bolsa Família, com o Vale Gás, as ONGs fajutas e outras esmolas que tais. Essa sangria nos cofres públicos não salvou ninguém, não refrescou ninguém. Gostaria que a senhora me mandasse um mapeamento do Brasil miserável e uma cópia dos estudos feitos para avaliar o quantitativo de miseráveis apurados pelo Palácio do Planalto antes do anúncio do Brasil Carinhoso. Quero fazer uma continha de multiplicar e outra de dividir, só para saber qual a parte que me toca nessa chamada de capital. Democracia é isso, minha cara. Transparência, não ofende, não dói. Já estamos quase. Antes que eu me esqueça, a palavra certa é presidente. Não sou impertinente nem desrespeitosa, sou apenas professora de latim, francês e português. Por favor, senhora Dilma, corrija essa informação. Se eu mandasse a correspondência pelo correio, talvez ela pare na Casa Civil ou nas mãos de algum assessor censor, e a senhora nunca saberá que desagradou alguém em algum lugar. Então vai pela internet. Com pessoas públicas, a gente fala publicamente para que alguém, ciente, discorde ou concorde. O contraditório é muito saudável, todos nós sabemos. Não gostei e desaprovo o Brasil Carinhoso. Até o nome me incomoda. R$2 por dia para cada familiar de quem tem em uma casa criança de 0 a 6 anos
é uma esmolinha bem insignificante, bem situosa. Não é não, dona Dilma? Carinho de presidenta da República do Brasil, neste momento, no meu conceito, é uma campanha institucional a favor da vasectomia e da laqueadura em que já produziu 2 filhos. É mais creche institucional e laica. Mais escola pública e laica em tempo integral, com 4 refeições diárias. É professor dentro da sala de aula, do laboratório, competente e bem remunerado. É o ensino profissionalizante e gente capacitada para o mercado de trabalho. Eu podia vociferar contra os descalabros do poder público, fazer da corrupção escandalosa o meu assunto para esta catilinária. Mas não, prefiro me ocupar de algo mais grave, muitíssimo mais grave, que é um desvio de conduta de líderes políticos desonestos, chamado populismo, utilizado para destruir a dignidade da massa ignara. Aliciar as classes sociais menos favorecidas é indecente e profundamente desonesto. Eles são ingênuos, pobres de espírito, analfabetos, excluídos. Os miseráveis são, mas votam como qualquer cidadão produtivo, pagador de impostos. Esta é a jogada suja. A televisão mostra ininterruptamente imagens de desespero social. Nesse momento, em todos os países, pobres, emergentes ou ricos, a população grita, luta, protesta, mata, morre, reivindicando oportunidade de trabalho. Enquanto isso, aqui no País das Maravilhas, a presidente, risonha e ricamente produzida, anuncia um programa de estímulo à vagabundagem. Estamos na contramão da história, dona Dilma. Pode ter certeza que a senhora conseguiu agredir a inteligência da minoria dos brasileiros e brasileiras, que mourejam dia após dia para sustentar a máquina extraviada do governo petista. Último lembrete, senhora Dilma, a pobreza é uma consequência da esmola. Corta a esmola que a pobreza acaba, como 2 mais 2 são 4. Não me leve a mal por esse protesto público. Tenho obrigação de protestar. Sabe por quê? Porque de cada delírio seu, quem paga a conta sou eu. Atenciosamente, Marta de Freitas Azevedo Panunzio, Fazenda Água Limpa, Uberlândia, em 16 de maio de 2012. CPF 394-172-806/78. É longa a carta. Muito longa. Entretanto, eu fiz questão de lê-la, porque esta carta abriu meus olhos como ser humano, abriu meus olhos como pai, abriu meus olhos como chefe de família, abriu meus olhos como um apresentador de um humilde programa, como professor que fui 40 e tantos anos, como advogado que sou há quase 40 anos. Abriu meus olhos para dizer ao povo, principalmente a você, friburguense, abra os olhos, raciocine, vamos pensar bem. Eu vou pedir ao Oliveira agora para trazer os nossos comerciais, que eu vou trazer o nosso convidado agora, que é o vereador Marcos Medeiros, a qual tenho uma honra muito grande de recebê-lo. Até já, não desliga não, o Gordinho já volta e volta com o vereador. Casa Friburgo sempre acreditou em você. Quando você compra em nossa cidade, o seu dinheiro fica aqui. A Casa Friburgo demonstrou mais uma vez o quanto ama a sua terra. As 3 lojas do supermercado foram amplamente reformadas, mostrando que todo o dinheiro que você gasta aqui, fica aqui. A Casa Friburgo sempre se preocupa em fazer o melhor. Olhe em sua volta e sinta o conforto que nós preparamos especialmente para você, cliente amigo. Então pise firme, que este chão é seu. Vamos juntos, de mãos dadas, com muita fé e trabalho, contribuirmos para uma nova Friburgo. Casa Friburgo, nossa casa, nossa gente. Abasteça seu veículo no melhor posto da cidade. Conforto, segurança e a qualidade do melhor combustível do país. A Shell.
O Posto São Geraldo fica localizado em Duas Pedras e toda semana você concorre a diversos prêmios. Posto São Geraldo e Shell, o melhor combustível, o melhor preço. O restaurante Picanha, Pizza e Companhia tem o melhor rodízio de comida caseira da cidade. Localizado no bairro de Duas Pedras, no Posto São Geraldo, você vai encontrar o que há de melhor em comida caseira da Serra. Bom atendimento, conforto, estacionamento e um preço super. Venha e traga sua família. Restaurante Picanha, Pizza e Companhia. O Lojão do Abreu comemora 20 anos e quem ganha o presente é você. Além dos preços mais baixos da cidade, toda loja em 12 vezes no cartão ou em 24 vezes no cheque pré. E em toda compra acima de R$100, você ganha um brinde. Lojão do Abreu, 20 anos. Bem, povo friburguense, aqui nós estamos com o nosso querido Marco Medeiro, Bem, doutor. nosso vereador, Boa noite, doutor. que eu quero trazer para vocês. Cumprimenta esse povo aí, que esse povo está meio preocupado com você, Marquinhos. Doutor Ronaldo Calvo, caro telespectador da TV Focus, meu amigo, minha amiga Carminha e Jairo, antes de tudo quero prestar meu depoimento, porque eu sei o quanto é difícil você colocar uma TV no ar. Eu sei o quanto é difícil você colocar um programa no ar. E a Carminha, o Jairo, há longo tempo vem lutando como urso, ambos de pé, para poder manter a TV Focus no ar. E o Dr. Ronaldo Calvo é um grande apresentador de um grande programa e de credibilidade que a nossa sociedade só tem a externar e render todos os agradecimentos e as honras que os três merecem nesse início de noite. Eu falo em meu nome, muito obrigado. Também em nome da Carminha e do Jairo, muito obrigado. Eu fico muito feliz com essa sua homenagem. Muito obrigado. Doutor, a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. E Friburgo, óbvio, é grata à TV Focus, porque vem prestando a longo tempo, junto com o senhor, relevante serviço à sociedade friburguense. Ok. Ô Marcos, eu não vou mentir para você. A nossa intenção inicial de convidar você e ter essa honra de tê-lo aqui conosco partiu do princípio que eu gostaria de mostrar à população o que é ser presidente de um partido. Que eu vim discutindo isso, que todo mundo só diz que político está atrás de boquinha, que presidente é boquinha. Tá bom. É porque às vezes as pessoas enxergam nos outros os erros que carregam dentro Perfeito, delas. perfeito. Não pode nivelar todo mundo por baixo. Com certeza. Então, mas eu hoje, Marcos, eu penso diferente. Eu não estou querendo mais discutir com você a questão pura e simples presidente de um partido. Eu estou querendo agora discutir o vereador, o homem, o ser humano. Está entendendo? Vamos que vamos. Vou discutir a força de expressão. Né? Por exemplo, fazer uma pergunta. O que houve lá na Câmara? Como é que foi aquilo? Doutor, eu trabalho muito, doutor. O senhor trabalha muito. Carminha, Jairo, trabalham muito. Eu, desde quando me entendo por gente, trabalho é uma palavra que faz parte da minha vida. Eu sou testemunha disso, hein? Isso. Aos 20 anos passados, ou 30, eu participei de algumas coisas. Isso, sempre me ajudou. E com todo respeito e com toda humildade, mas tendo noção do meu jeito de ser e agir, toda a sociedade friburguense é testemunha do meu trabalho. Sim. Trazendo para a Câmara Municipal, nunca na história da Câmara um vereador trabalhou tanto conforme eu trabalho. Só a título de informação, na legislatura passada tiveram 15 vereadores, 12 titulares e 3 suplentes durante 4 anos. 15 vereadores durante 4 anos, 12 titulares e 3 suplentes. Em nível de projeto de lei, que é uma das grandes atribuições, se não a maior do vereador, na legislatura passada, os 15 vereadores juntos, nos 4 anos, fizeram 503 projetos de lei. Pasme, caro telespectador, eu sozinho já apresentei 1.800 projetos de lei. Doutor Ronaldo, não é um recorde de Friburgo, não é um recorde do Estado, não é um recorde do país, é um recorde do mundo. Nunca na história de qualquer Câmara, de qualquer Casa Legislativa do mundo, alguém apresentou tantas proposições. Tive agora, há pouco tempo, com o senador Marcelo Crivella, meu amigo pessoal.
Solicitei a ele para que viesse na cidade na época das chuvas. Veio, doou mais de 4.000 cestas básicas na cidade. É verdade. Mais de 4.000 cestas básicas na cidade. Eu mesmo participei vendo a entrega das caminhões e mais caminhões. Primeiro foram feitos cadastramento das igrejas e quanto cada um queria, e depois foram feitas entregas. Para você, nobre telespectador, infelizmente tiveram alguns pastores que não aceitaram doação, ou que não abriram as suas igrejas, ou que pegaram essas cestas e só doaram para as suas ovelhas. Um número pequeno, porque a grande maioria pegou essas cestas e distribuiu. Mas o que eu quero chamar a atenção com relação ao senador Crivella é o seguinte: solicitei a ele que pudesse viabilizar a verba do orçamento federal para infraestrutura do nosso município, verba para contenção de encostas, construção de casas, reconstrução de casas, desassoreamento de rios. Pasme, doutor Ronaldo, pasme, nosso nobre telespectador, pedi a ele que ele me desse 1 milhão. Aí o senador, não, Marcos, vamos estudar. Eu falei, senador, o senhor tem uma emenda que eu sei de quase 8 milhões. Se o senhor então puder dar a metade, ajuda muito, e divide a outra parte com os outros municípios. E ele assim o fez. Tá brincando. Destinou 4.300.000 reais para a cidade de Nova Friburgo. Falo de boca cheia. 4.300.000 reais para a obra de contenção de encostas, reconstrução de casas, construção de casas, desassoreamento de rio, obras de infraestrutura a meu pedido. Marquei, a imprensa toda noticiou, levei o senador até o gabinete do então prefeito interino Sérgio Xavier, foi entregue cópia desta emenda, e o senador no discurso, eu tenho gravado, falou que foi a meu pedido, e o próprio prefeito depois reconheceu na Câmara que foi dessa forma, mas perdeu o prazo. Quem perdeu? A prefeitura. Perdeu o prazo, ato contínuo. Liguei para o senador, amanhã estarei no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, entregando uma casa. Eu vou aí que eu quero falar com o senhor, senador. Aí desci, fui lá, falei com ele, senador, gostaria de fazer um pedido ao senhor. Porque o Crivella é uma pessoa muito determinada. Pedi a ele que ele ligasse para a ministra Ideli Salvati, para que pudesse viabilizar o retorno desta verba para o nosso município. Ato contínuo, pegou seu celular, ligou para a ministra sensibilizada, assim o é, pelo tudo que nós passamos, e deu um novo prazo para que a prefeitura pudesse cumprir. Isso. Eu tenho contato com o secretário Gustavo, segundo o secretário Gustavo, sim. E agora, essa semana, eu vou procurar saber como está essa questão da verba para destinar dinheiro para o povo. Por que eu falo isso? Porque nós temos um deputado federal e que ele conseguiu, pasme, nosso telespectador, 50 mil reais para construir uma pista de skate embaixo do viaduto. Olha a diferença. O vereador pediu ao senador 4.300.000 para a obra de construção de casas, reconstrução, contenção de encostas. Deputado federal, 50 mil para construir uma pista de skate, só isso que aconteceu em nível de deputado federal. Agora, estava no gabinete do então excelentíssimo governador de estado, Sérgio Cabral Filho, que eu trabalhei com ele 8 anos na Assembleia Legislativa, e o senador, estava o governador Sérgio Cabral, estava o vice-governador Pezão, estava o Sérgio Cortes. Me permite um instantinho atender um telefonema? Fica à vontade. Pode? Pode, o senhor fica à vontade. Boa noite, seu nome? É o Pupupu. Pode continuar. Então eu estava lá. Dentro da sala do governador, e pedi ao governador que o vereador entra, me cumprimentou, o vice-governador, eu logo no início do mandato cumprimentei a todos. Ele senta aqui na mesa com a gente, ele tem uma mesa de gabinete dele no canto e tem uma mesa enorme dentro do mesmo gabinete, onde ele faz as reuniões. Pediu para que eu me sentasse e eu fiquei acompanhando o trabalho do governador, do vice-governador e do secretário. E eu vi, vamos decidir agora com relação à UPA, nós precisamos instalar uma UPA em Teresópolis, precisamos instalar uma UPA em Petrópolis, e com certeza esses 2 municípios da região serrana serão bem atendidos. Eu falei, governador, o senhor me permite, o senhor me chamou para sentar junto ao senhor aqui da mesa, eu gostaria de fazer um pedido no senhor. Ele, pois não, vereador, pode fazer. Eu gostaria que o senhor disponibilizasse para a nossa Nova Friburgo, uma mesma unidade de pronto atendimento, para que a gente tivesse lá, o problema da saúde também é muito grande. Aí ele fez assim, ele estava fumando charuto, ele olhou e falou,
atenda o pedido do vereador. E desse jeito veio a UPA para Friburgo. Esse final de semana teve problema na UPA e tem tido muito problema com relação à falta de médico. Mas aí é outra história. Aí é a administração da Prefeitura Municipal. Mas hoje você pode discutir que você tem uma UPA que você pode melhorar o seu atendimento. Perfeito. Mas se não fosse a minha intervenção naquele momento, se eu tivesse, entre aspas, entubado, ficasse quieto, com certeza Friburgo não teria UPA. Então eu falei da minha parte, e se eu ficar falando aqui, eu vou falar a noite inteira, mas só essa aqui para finalizar. Desde o início do meu mandato, todas as terças e quintas, a partir de 2 horas da tarde, eu atendo o povo. Então, se o senhor for lá ver o meu gabinete, terça e quinta, amanhã é dia de atendimento, se eu quiser, o senhor pode ir lá ver. Dá mais de 50 pessoas para cada terça e quinta, desde o início do mandato, atendendo um por um. Um quer casa, o outro quer comida, o outro quer pagamento de conta de luz, o outro precisa de cesta básica, o outro precisa... tudo que o senhor imaginar, pede. Aí o que eu faço? Eu ligo, independente de voto ou não, porque ali está o ser humano, não está o político. Está o ser humano, não está o político. Perfeito. Ligo para os empresários e mais de 90% desses problemas são resolvidos. Muito problema na área de saúde também. Agora, veja bem, o telespectador que ligou, caiu a ligação, mas ele falou comigo via Aerolula. Pode falar que eu respondo. Pediu para perguntar a você o seguinte: doutor Ronaldo, faz a pergunta, porque ele falou, mas não falou. Vou falar agora. Então fala. Então, por que eu disse com relação a esse meu trabalho? Então, eu trabalho muito. De madrugada, meu telefone toca direto as pessoas pedindo ajuda. Eu não tenho dia, não tenho hora, não tenho local. 24 horas a serviço da comunidade. O que acontece? Há uma reivindicação com relação à diminuição do número de vereadores da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Desde o início, eu sempre tive este posicionamento. 12 são poucos, 21 são muitos. Então não tem que ser 12, não tem que ser 21. Um número entre esses dois números. Esse sempre foi meu posicionamento. Sim. Acabou. Então, para quem foi lá reivindicar a diminuição do número de vereadores, fica claro que eu sou favorável pela diminuição do número de vereadores. Acabou. Certo. Acabou. Se discute isso. Não se discute. E o vereador Cláudio Damião foi falar, vaiar o vereador Cláudio Damião. O presidente Luciano foi falar, vaiar o presidente Luciano. Isaac Demani foi falar, não conseguiu falar. E outros vereadores tentaram, não conseguiram falar. Eu subi à tribuna para defender um projeto que não tinha nada a ver com relação à diminuição do número de vereadores. Nada. Qual era o meu projeto? Eram 4 projetos, mas no momento eu estava falando do seguinte projeto: obrigar a Prefeitura Municipal a disponibilizar médicos para o atendimento de idosos nos lares dessas pessoas vitoriosas na cidade de Nova Friburgo. Porque, conforme o doutor Giovanni fala, todo idoso é um vitorioso. É verdade. Cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é, o quanto sofreu de tristeza e quanto teve de alegria para chegar à idade que chegou. E idoso, e não conseguiu um médico, aí você obriga a prefeitura a levar um médico na casa do idoso, conforme tem um médico de família, mas isso através de lei, ou seja, obrigando. E adentra um cidadão, não tem o título aqui de Nova Friburgo, não é de Nova Friburgo, entendeu? Não tem nem o exercício da cidadania, porque não pode votar. Uma outra menina que também não tem o título de Friburgo, não é da cidade de Nova Friburgo, então esse exercício de cidadania fica capenga, porque não pode votar, não pode escolher, começa a apontar o dedo para mim e me chamar de safado e covarde. Doutor, pode me chamar de tudo, menos de ladrão, de omisso, de safado, covarde você nunca foi. Covarde, por exemplo... Tem outras coisas que a gente não vou falar, porque às vezes as pessoas podem interpretar. Mas eu nunca fui safado e covarde. Nunca, doutor. Nunca fui. Nunca fui. Sou sujeito homem. Se eu tiver que enfrentar, eu enfrento. E ele continuou gritando. E alguém por trás filmando. Eu vi alguém filmando. Aí eu me virei para o presidente, o senhor deve ver que está no YouTube, e fala assim: presidente, toma uma atitude. Presidente, toma uma atitude. Aí o Luciano vira para mim e fala: mas eu não posso fazer nada. Eu falei: mas você está presidindo, quem tem que fazer é você. Verdade.
Aí eu me viro para o guarda municipal político, estou citando nome, porque é verdade. Político, toma uma atitude. Ah, mas eu não posso fazer nada. Político, toma uma atitude. Qual era a atitude que tinha que ser tomada? Ali é uma casa de leis, tem que ser respeitada, e eu estou no meu exercício. Vamos ver agora. Boa noite, quem fala? Boa noite. Alô? Oi, boa noite, seja Boa bem. noite. Quem está falando? Doutor Ronaldo Galva, quem está falando? É o repórter JJ. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nobre amigo, grande amigo mesmo de Nova Friburgo, o nosso vereador Marcos Medeiros. Obrigado, JJ. Ô Marquinhos, o presidente da Câmara se diz o benfeitor da terceira idade. Ele que incrementou a sede, o antigo clube de xadrez, como centro de referência para a terceira idade, disponibilizou todos os aparelhos para a ginástica, para o pessoal da feliz idade. Não existe essa terceira idade. Eu gostaria de saber porque há um boato. Sabe como é que é uma cidade? Sempre tem boato, mas aqui em Friburgo parece que é uma febre. Estão dizendo que o BMG é que atendeu a um pedido e cedeu os aparelhos. Você está sabendo alguma coisa sobre isso, Mike? Caro JJ, antes de tudo quero testemunhar o meu carinho, a minha afeição e principalmente a minha admiração por você. Eu me identifico em suas atitudes porque todas as manhãs praticamente, que eu sempre ia e ainda vou, algumas delas agora, a 151ª Delegacia Policial, você sempre se faz presente levantando todos os acontecimentos na área de criminalidade na nossa cidade para poder dar divulgação para a cidade de Nova Friburgo. Saiba que eu sei que isso é uma característica de pessoas que jamais são covardes, que jamais são safadas, que são pessoas do bem. Porque o senhor há de convir, por exemplo, se eu aponto o dedo para um bandido, o senhor acha que eu vou ter alguma atitude de bandido, que eu sou bandido? Só se eu fosse louco. É verdade. É a mesma coisa com relação ao JJ. Se ele assim o faz, mas as pessoas, às vezes, querem caluniar, conforme acontece muito comigo e a cidade toda, sabe? Inventando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu jamais me utilizei do instrumento da violência, seja de que forma for. Com relação a essa pergunta que ele me fez, sim, o Luciano Faria, o presidente, ele tem uma trajetória de característica na defesa de homens e mulheres da terceira idade. Acredito eu, em função do seu próprio negócio, onde, óbvio, várias pensionistas, vários funcionários públicos frequentam a sua empresa no sentido de obterem algum tipo de financiamento para poder resolver algum problema financeiro da sua vida. Então, por outro lado, a gente sabe que vários são os bancos que fazem esses empréstimos consignados. Com certeza o presidente tem relacionamento com algum banco que, salvo o melhor juízo, deve ter feito alguma doação. Eu enxergo por outro lado. Qual lado que eu enxergo, JJ? Que o Luciano está certo. Que ele puder arrancar do banco para ajudar o povo de Friburgo, ele tem que fazer. Não sei se é verdade, se ele fez. Perdão, se ele fez, eu acho que ele está certo. Eu só gostaria de uma parte, por gentileza. Fica à vontade, JJ. Como fica, então, a Secretaria de Assistência Social, de Promoção Humana, e como fica a Prefeitura vendo que pessoas e até firmas, vamos dizer assim, que é o banco, no caso seria, que forneceu, ou conforme tem se dito na cidade, que doou essas aparelhagens, e a Prefeitura, o Centro de Convivência da Terceira Idade, da Idade Mais Feliz, relativo à Secretaria Social, de Promoção Social da Prefeitura, não faz nada, não implementou nada. Esse negócio de terem comprado ou terem assumido o passivo do clube de xadrez, todos sabem a dívida omega que o clube tinha com a Prefeitura. INSS e outros... Sim, mas era a dívida só com a Prefeitura? Não, com o INSS também. A Prefeitura, então, assumiu a dívida? Eu não estou... E agora ela está inadimplente? Veja bem, ainda está inadimplente. Eu sei que chegou aí a leilão, e tem um empresário da cidade que chegou a adquirir a sede, mas que haviam vários embargos
com o objetivo esse de desfazer desse negócio que foi feito com relação ao leilão. Essa é a história que eu sei com relação ao Clube de 50. Mas... Meu jovem Marquinhos, eu puxando um pouquinho mais a sua inteligência, só você mesmo para esclarecer o povão, esse problema do Clube de Xadrez, me permite, eu vou passar para a Fábrica Ipu. Afinal de contas, muitos são os funcionários da Fábrica Ipu temerosos pela sua estabilidade. Por exemplo, eu tenho um cunhado que ele está já na época de se aposentar por tempo de serviço. Só na Fábrica Ipu, 30 anos. Ele não sabe como vai fazer se de repentemente, com a aposentadoria de apenas um salário mínimo e ele tendo necessidade de poder, na profissão dele, que é a única dentro da Fábrica Ipu, que ele sabe exercer, para aumentar um pouquinho a sua renda, se ele vai poder contar com a Fábrica Ipu, já que há uma conversa, um tititi na cidade, que a fábrica realmente vai servir para outros fins. Peraí, aí me desculpe, JJ. Me perdoe, nobre. Fica à vontade. Faz de conta que o senhor está no seu programa, fica à vontade. Uma coisa, JJ, é a massa falida. Outra coisa é a Fábrica Ipu. A Fábrica Ipu que você vê ali é um prédio, né? Composta ainda de uma série de coisas que lá restam, até por sob júdice. Esse cidadão ele deverá procurar o próprio Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, para que acione, através da massa falida, tá? A Justiça para ver o que pode fazer por ele, entendeu, JJ? Perfeito. A pergunta não é bem sobre sobre a massa falida, mas sim é que se a fábrica deixar de existir no seu campo operacional, tanto esse meu cunhado como outros antigos funcionários que ainda trabalham lá, eles só sabem operar aquelas máquinas da fábrica Ipu. Eles não estão preparados para assumirem outras atividades. Tanto que muitos já estão quase se aposentando, já estão no limite de sua aposentadoria. JJ, eu entendi o que você quis dizer, mas infelizmente vivemos num mundo capitalista, que a cada dia há o progresso, o desenvolvimento, a melhoria e principalmente a mudança nos processos de produção, seja ele qual for, e principalmente na área têxtil, que a cada dia saem novos inventos, novos computadores, que isso elimina a mão de obra com relação àquela que estava ali trabalhando de perto e passam a ser máquinas que trabalham. A própria Stan, outras empresas, todos os setores agora são computadorizados. Olha, Marquinhos, você botou o dedo na ferida. A Stan foi um exemplo não só para todos os metalúrgicos de Friburgo, mas principalmente para aqueles que vamos dizer assim, tiveram a primazia de ressuscitarem a metalúrgica AGA. A AGA só sobreviveu devido à abnegação dos seus funcionários. Sem dúvida. Só que o mesmo exemplo que foi feito pela AGA foi tentado na Ipu, mas infelizmente não foi conseguido. JJ, você me perdoa, nós estamos agora, o horário, sabe como é que é, né? É um programa, vamos dizer, de pobre. Então, se eu estou na Nova TV, eu tenho o tempo todo. O senhor está bem aqui com a Carminha e o Jairo, nesse momento, estão nos acompanhando e são complacentes com esse assunto tão importante. Nós estamos aqui por alguns minutos, 12, 15... Doutor Ronaldo, só para terminar, posso fazer só uma perguntinha, só para encerrar? Oi. Marcos, sim, o que você espera da posse do novo prefeito, com chuva ou sem chuva? Chegue para fazer, chegue para executar, chegue para poder... Não vai chover no molhado? Não, sem dúvida não. O que acontece? A gente acompanha a administração pública, principalmente eu, desde que me entendo por gente, desde 1976. Então eu vejo que um dos grandes projetos que inclusive eu tenho, se algum dia eu conseguir chegar lá, e eu tenho a certeza que Deus vai me ajudar e o povo assim também o fará, é fazer a prefeitura 24 horas. Você tem cerca de 8 mil funcionários. JJ, 8 mil funcionários. Então o que se faz? Se divide... Cria turnos? 8 mil funcionários a prefeitura. Divide em 3 turnos. E bota a prefeitura funcionar 24 horas. Por exemplo,
para um problema igual E o a gente... orçamento? Já é pago, e já são 8 mil funcionários que recebem. Então, o que acontece? E é só você adequar no ano anterior o orçamento para que possa ser gasto no ano posterior, fazer aqueles limites e aquelas despesas previstas ali. O que a gente observa, JJ, caro telespectador, caro doutor Ronaldo? A gente observa o seguinte: Friburgo sofreu a maior tragédia aí da história do Brasil, que sai uma das maiores do mundo. Então, para um problema enorme e diferente, uma solução enorme e diferente. Qual seria? O Brasil tem cerca de 5.565 prefeituras. Mas Marcos Medeiros, sim. A grande parte desses funcionários, eles são funcionários, vamos dizer, eles não têm um laço empregatício com a prefeitura. Mas aí é outro problema, aí tem que resolver, porque bem ou mal eles estão prestando serviço. Qual é? Porque no ano de 2000, na eleição, a então prefeita que ganhou na época, ela prometeu que ia manter os empregos e ia chamar mais concursados. Ato número 2 do seu governo foi anular o concurso, quer dizer, um dos maiores, se não o maior, também estelionato eleitoral da cidade de Nova Friburgo. Mas eu queria voltar com relação à questão da administração. Então, grandes problemas, grandes soluções. Das 5.565 prefeituras em nível de Brasil, o senhor não conhece uma que trabalha 24 horas, conhece? Não. Não existe. Mas o senhor já ouviu falar lá em Curitiba da rua 24 horas. Que tem os bares, os restaurantes, que funcionam. Há 50 anos passados, 60, eu conheci os bares de hoje, Porto Novo do Cunha. Todo, vamos dizer, transporte, todo o sistema rodoviário, ferroviário, passava por dentro de Porto Novo. E ali o comércio local funcionava. Jamapará. 24 horas. Jamapará. Trabalhar 24 horas. Isso. 24 horas. Então, por exemplo... Mas veja bem, critério particular. Isso. Mas vamos trazer para o público. Então vamos trazer para o público. Por exemplo, se coloca uma prefeitura trabalhando 24 horas, se dá publicidade dessa atitude, com certeza o Brasil todo vai se orgulhar de ter ajudado Friburgo. Por quê? Porque, infelizmente, Friburgo hoje é mau exemplo no Brasil de desvio de verba pública, desmando na coisa pública, malversação do dinheiro público. Esse é o exemplo que a gente tem. Nós temos que ter o exemplo ao contrário. Qual o exemplo ao contrário? De trabalhador, de honesto, de cumpridor de seus deveres, de segurança, de obras, de dinheiro bem aplicado. Então, com certeza, essa questão da prefeitura 24 horas, eu não quero que eu seja o pai dessa ideia. Eu quero que a cidade adote a prefeitura 24 horas. Aí dê publicidade para o Brasil e para o mundo. Que a maior cidade que sofreu a maior tragédia também é a cidade que mais trabalha no mundo, porque seu horário funciona durante 24 horas. Mas será que existem pessoas tecnicamente preparadas para assimilar isso? Tem que adaptar. Mestre adaptar. JJ, você como um brilhante repórter que sabe que eu estou começando a ficar numa saia justa aqui. Ok. Bom, eu só tenho que agradecer a você, doutor Ronaldo Calvo, a você também, grande mestre Marcos Medeiros. Esse é o verdadeiro vereador polêmico. Mas Obrigado. É com polêmicas que se constrói. Isso. É com polêmica que se transforma. Eu sou igual o bolo. Quanto mais se bate, mais cresce. É isso mesmo. Então, Fica com Deus, JJ. Obrigado. Obrigado. Boa noite. JJ de joia. Vamos que vamos. Joinha. Muito obrigado. Agora eu quero que você volte lá à Câmara. Aí você pediu ao presidente para tomar atitude. Pediu ao presidente para que tomasse uma atitude. O presidente falou, não, mas eu não posso fazer nada. Ao guarda municipal. Errou, tinha que ter feito. Ao guarda municipal eu não posso fazer nada. Errou, tinha que ter feito. E o camarada continuou apontando, safado, covarde, safado. Antes de ser vereador, meu amigo Ronaldo Calvo, meu caro telespectador, eu sou sujeito homem. Claro. Eu sou homem, antes de ser vereador. Sou muito homem. Então eu não admito que quem quer que seja aponte o dedo para o meu rosto e me chame de safado e de covarde. Eu não admito. Não admito. Então eu fui me aproximar do cidadão para saber o porquê que ele estava me xingando. Mas eu fui com disposição. Porque a lei de Newton, ação e reação. Se algum vereador foi xingado e entubou, se o outro vereador foi xingado, entubou, o outro foi xingado e não fez nada, eu não aceito. Porque eu trabalho muito.
Eu sou ali uma casa de ideias, uma casa de leis, uma casa de respeito. Uma casa de respeito. Ninguém pode adentrar ao seu... Acabou. Você autorizou, tá aí. Boa noite, quem fala? Da onde? Alô? Oi. Marlene, sua prima. Muri? Muri, Marlene Muri. O que, meu amor? Tá frio aí? Tá gelado. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Marcos, eu quero que você faça alguma coisa por Muri, melhore esse posto de saúde. Eu tenho indicações e a própria Câmara Municipal... Olha, o meu radar também. Na Câmara... O que acontece, doutor Ronaldo, caro telespectador e a nossa moradora de Muri? Às vezes as pessoas confundem as atribuições do vereador com as atribuições do prefeito. Então o vereador, infelizmente, não tem a chave da máquina, não tem a chave do caminhão, o vereador não tem funcionário no sentido de poder colocar disponível funcionário da saúde, funcionário para poder fazer calçamento. Então, por exemplo, o vereador ele faz o quê? Ele faz a indicação, faz o projeto de lei e faz a reivindicação. O povo de Muri, óbvio, é testemunha que por várias vezes na tribuna Laura Milheiro de Freitas, lá eu ocupei no sentido de reclamar com relação à questão do posto de Muri. Mas eu vou lá, mais uma vez, filmar e dar publicidade, infelizmente. Vamos embora, eu estou te esperando aqui. Marlene, meu amor. Oi. Já estamos terminando, infelizmente. Mas já, doutor? Ronaldo. Já, meu filho, é programa de pobre, tá, Marlene? Eu sei, meu filho. Você está bem, né? Eu tô. Graças a Deus. Doutor, eu só queria, antes de terminar... Não vai terminar, não, peraí, por isso que eu estou pedindo um abraço para ela, que eu quero que você se despeça do... Marlene, faz aquele galo lá de novo que eu vou lá comer, que deu repercussão aquele galo. Dia 22 eu vou fazer outro. Eu também quero ir, mas para com isso. Faz galo, não, Vamos faz deixar pro galo agora. da madrugada. Não, faz galinha agora. O galo eu comi, mas eu gosto de negócio de comer Não, galinha vou fazer melhor. um coelho para você. Obrigado, Marlene. Falou, beijão para você. Doutor, no Obrigado, início do uma programa boa eu noite. recebi uma ligação e eu gostaria de dividir com a cidade essa denúncia. Tecnosolo, dinheiro do PAC, governo em ano de 2007 mais ou menos, foi feito esse contrato. Eu pediria ao Oliveira para segurar um pouquinho. Sim, Oliveira, dá mais um minutinho aí. Então, o que acontece? Hoje, nesse momento, lá no Prado, tem centenas de funcionários da Tecnosolo que foram largados há alguns dias pela empresa Tecnosolo, que abandonou a cidade, abandonou a obra. Eles davam comida, dormida, tudo para tem funcionário do Pará, tem funcionário do Maranhão, do Brasil inteiro, estão lá no Prado, nesse momento, entrando naquela rua, do lado do Rui Barbosa, vira à esquerda, o segundo portão do lado direito. Eu estou saindo daqui, estou indo lá para acompanhar de perto, em frente, o sofrimento, infelizmente, o sofrimento desses funcionários da Tecnosolo, que a empresa simplesmente sumiu da cidade, recebeu o dinheiro, não fez as obras e abandonou esses homens e essas mulheres. Depois nós queremos saber quem é a responsabilidade, além da Tecnosolo, além do governo federal e além do governo estadual. Tem que ter alguém aí para fazer essa covardia, não tem outro jeito. Marquinhos, deixa eu só falar aqui. Eduardo Porto Batista, meu abraço. Gosto de você. Michele Rayane, um abraço para vocês aí em Conquista, um abraço no William Correia. Devo a vocês vamos dizer assim, a honra e a glória que vocês já me deram na semana passada. Obrigado. Marquinhos, fala com esse povo agora, lamentável, eles vão dar um chute na gente. Se fizermos sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, teremos sempre os mesmos resultados. Se queremos obter resultados melhores, mudemos as coisas, as pessoas, os lugares, e assim a gente vai conseguir. É isso que a gente precisa com relação à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, e 24 horas a serviço da comunidade. Quero deixar um abraço para o povo friburguense e fazer um pedido de coração. Pedido de coração. Não destile ódio. Não destile ódio. Não é com ódio que vamos construir uma nova cidade. Não é apontando o dedo para as pessoas, não é agredindo, não é caluniando, que vamos ofendendo, que vamos construir uma nova Friburgo. Vamos construir através do diálogo, através da união, através das ideias, e não através da agressão, porque com a agressão a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a vida é feita de ação e reação, conforme a lei de Newton. Se você agredir,
Acabou. Se você tiver amor, você vai receber amor. É verdade. Ela se despediu? Vamos falar mais. Não, não deixa aí. Ô, Jair, me ajuda aí, pô. Não é o Jair, não. Aqui o poder Carminho, aqui é Carminho. Oliveira. Oliveira. Oliveira, você não quer saber o poder que tem Oliveira. Ô, Nem deu para eu falar das minhas 100 Ele leis trouxe aqui. aqui 100 leis. E... Aqui, ó. Nunca ninguém aprovou tanta lei em Friburgo, ó. 100 leis. não tem problema não, que nós vamos te trazer de novo antes das eleições. E vamos que vamos. Um abraço para vocês. É síntese do princípio às consequências. Quarta-feira que vem, às 18h30, se Deus quiser, sob a égide de comércios, comerciais locais, nós votaremos, que Deus adquirir. Obrigado, meu querido. Obrigado. Ele quer. Obrigado, com senhor. Deus, meu filho. Um abraço para você. Senhor Um abraço merecedor. para vocês, hein? Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, hein? Tchau.